Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Temos aqui então a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro 2018. Tem muita gente estranhando eu estar falando do Campeonato Brasileiro 2018, pessoal. Afinal de contas, nós estamos em 2019 e o campeonato está sendo jogado em 2019, né? Nós estamos vendo partidas bem recentes, inclusive essa foi jogada hoje, dia 4 de fevereiro. Talvez vocês estejam vendo ela na manhã do dia 5 de fevereiro. Mas essa partida foi jogada dia 4 de fevereiro de 2019. Por que a gente fala Campeonato Brasileiro de 2018? Porque é assim, tá bom, gente? É assim que é. Então o torneio, o Campeonato Brasileiro, todo ano, ele é jogado aí durante, né, o ano de 2018. Tem várias etapas, semifinal e tudo mais. E aí essa última etapa do Campeonato Brasileiro, que é dividida nas eliminatórias que a gente viu e depois as quartas de final, semifinal e final, é jogada no começo de 2019, mas vale aí para o campeão com competência do ano de 2018, tá bom? Fica aí um esclarecimento e vamos lá, gente, vamos dar uma olhada nessa partida. É uma partida muito interessante aqui, a primeira partida da final. O Molina vem jogando um xadrez incrível, a gente viu o que ele está fazendo nesse torneio. Ele está realmente jogando muito e o Cricor também está jogando demais, os dois, então, portanto, são os finalistas, né? E eu estou muito empolgado aqui realmente com essa final do Campeonato Brasileiro. E muito feliz de estar cobrindo. Pessoal, quero mandar aqui, antes de começar a partida, um abraço especial aí para o Henrique e para o Renato, que são inscritos aí do canal. Fiquei muito feliz de receber uma foto deles aí assistindo. São crianças, são jovens aí. Então é muito bacana ver o futuro aí, né? As crianças tendo a possibilidade aí de jogar xadrez, de aprender, de se divertir, né, vendo um canal de xadrez. É muito, muito bacana para mim, é uma felicidade muito grande. Muito obrigado, viu, Henrique e Renato. Muito obrigado, Henrique e Renato, aí por estarem acompanhando o canal, por assistirem. É uma alegria muito grande para mim saber que, assim como vocês, muitas outras crianças e muitas outras pessoas também estão curtindo e estão assistindo aí. Então agradecendo, aproveitando e estendendo aí meu agradecimento a todos vocês também, inscritos e espectadores aí do canal. Tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhada nessa partida então. O Molina, ele tá de brancas e ele abre aqui com E4. Tem um C5, a gente já sabe que vai ser uma partida interessante aqui. A defesa siciliana foi jogada pelo Cricor, ou seja, os dois estão jogando aí para vencer, né? Ninguém tá indo para linhas mais mornas aí. A defesa siciliana é uma defesa bem dinâmica, que ela busca possibilidades aí para os dois lados. Ela oferece possibilidades bem agressivas para os dois lados. Cavalo em F3 foi jogado, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, e aqui o Molina não entra na linha com cavalo C3, que permitiria ao Cricor entrar numa Najdorf, por exemplo, que é uma linha bastante aguda, bastante crítica aí da defesa siciliana. O Molina provavelmente preparou algo aqui com esse lance F3. E foi assim que a partida continuou. Então, F3 defendendo aqui o peão de E4. E5 expulsando o cavalo. Cavalo B3. E esses lances são teóricos, tá? Tem gente que me perguntou o que é lance teórico também. Só esclarecendo, lances teóricos são lances catalogados aí, lances de abertura catalogados aí depois de muitos estudos como os lances corretos, entre aspas, aí da posição. Não existe um só, existem sempre vários, por isso a gente fala das variantes, mas quando a gente está falando do lance teórico, ainda são os lances catalogados como lances possíveis aí e as melhores opções de abertura, tá bom? Cavalo B3 foi jogado, bispo em E7, C4, então aí fazendo lutando aqui pela casa D5, né? A5 foi jogado, bispo em E3, A4, cavalo em C1, esse cavalo estava atacado, ele tem que voltar, roque, e agora desenvolvendo com outro cavalo aqui em C3, dama em A5, dama D2 foi jogado, o cavalo está cravado, agora a dama cobriu, o cavalo não está mais cravado, e esse é o lance número 11, e vale dizer que os dois estão muito afiados aqui na abertura, tá? A gente está tendo uma batalha teórica, a gente falou o que é um lance teórico, o que eu expliquei para vocês. Isso aqui é uma batalha teórica, ou seja, os dois jogadores muito bem preparados, com certeza um grande estudo aí de aberturas. Bom, o Cricor é conhecido pelo seu vasto repertório, ele é um profundo conhecedor aí de aberturas e de muitas variantes realmente.
Então o Krikor ele tá se mantendo aqui na teoria. E o Molina também. Essa posição, inclusive, foi jogada pelo Magnus Carlsen contra o Karyakin, o Sergei Karyakin, em 2016, tá bom? Essa exata sequência, essa exata posição. Na partida, o Karyakin continuou com o cavalo em A6 aqui nessa posição e acabou sendo derrotado pelo Magnus Carlsen. Aqui o Krikor vai para uma ideia diferente e ele continua com o bispo em E6, tá bom? Desenvolvendo mais uma peça, fazendo de certa forma uma pressão aqui em C4 e também apoiando aqui a casa D5. Cavalo D5 foi jogado, oferecendo a possibilidade da troca de damas. Dama toma em D2 e aqui o Molina mais uma vez, assim como na partida anterior, traz o rei aí para o jogo, né? Sem as damas no tabuleiro, o Molina calcula aí que tudo bem capturar de rei, o rei pode ser uma peça importante se a partida for para um final, se houver mais trocas aí na posição, né? Cavalo toma D5 foi jogado aqui pelo Krikor, C toma em D5 e agora existe uma coluna aberta aqui, pode ser que haja uma disputa por essa coluna em breve. Bispo D7, o bispo estava atacado, ele volta. A3, F5 foi jogado aqui pelo Krikor, um lance bastante interessante, tentando abrir aí a posição. Bispo D3 foi jogado aqui pelo Molina e essa posição, gente, essa posição é muito difícil. Eu estava assistindo essa posição ao vivo e eu fiquei me perguntando, né, tentando adivinhar. Aliás, esse é um bom exercício, né? Você vai assistindo a partida e fica tentando adivinhar qual vai ser o lance do jogador. É um treino bacana. E fica mais fácil de se assistir uma partida onde cada lance às vezes leva-se 10 minutos para ser feito, né? Você passa 20 minutos, cada um fez um lance, às vezes pode ser um pouco... né? Às vezes não é tão gostoso de assistir uma partida ao vivo por conta disso, né? Mas se você tiver esse espírito de ficar tentando estudar ali, tentando achar as variantes e tudo mais, pode ser legal. E aqui eu fiquei tentando realmente pensar, encontrar aqui um lance. Vários lances me passaram pela cabeça. O lance F4 me passou pela cabeça. O próprio lance G6, trazendo mais um apoio aqui para F5. O que mais eu pensei? Até o lance B5 me pareceu razoável, bem arriscado, porque depois de peão toma e bispo toma cai em B5, mas existe uma certa compensação depois por torre em A5 e a outra torre depois vem para C8, enfim, parece também uma linha interessante. Enfim, vários lances são possíveis aqui. Cavalo em A6 também é um lance que passa pela cabeça, né? Você tem que desenvolver o cavalo e tal. E aí é muito gostoso, então é uma posição crítica, né? Que vários lances são possíveis. É gostoso de você ficar pensando, tentando encontrar e depois ver o lance jogado pelo grande mestre, né? E o lance jogado aqui pelo Krikor não foi nenhum desses. Foi peão toma aqui em E4. E a partida seguiu com F toma em E4. Provavelmente o Krikor fez isso para manter o bispo aqui atrás da cadeia de peões, manter esse bispo como um bispo mau, né? Nas outras linhas, as brancas poderiam trocar e se livrar desse bispo mau, né, por um bispo bom aqui das negras. Então o Krikor, eu acredito que tenha feito isso, para mim pelo menos me pareceu isso, que assim ele mantém o bispo do Molina, um bispo mau aqui atrás de peões da mesma cor do bispo, né? Além do que ele também ganha mais espaço para a torre dele. A partida seguiu com cavalo em A6, B4 aqui pelo Molina, A toma em B3 en passant. Quem tiver dúvida sobre o que aconteceu e tudo mais, é comum muita gente quando vê esse lance, mas como assim sumiu o peão que estava aqui, o outro capturou e tal? Dá uma olhada em en passant, tá bom, gente? Procura no Google ou posta aí nos comentários que a gente vai responder e vai auxiliar quem tiver essa dúvida. Cavalo toma B3 foi jogado, cavalo volta para C7, torre de H em B1, torre de F em B8, bispo aqui em B6 atacando o cavalo, cavalo volta para E8 e esse cavalo aqui é interessante em E8 porque ele está apoiando D6, ele está segurando aqui a casa C7 e ele vai poder manobrar mais para frente para onde ele quiser, por exemplo via F6, D7, C5, enfim, ele fica numa casa bastante flexível e bem defendido aí, bem seguro, né? Cavalo em A5 foi jogado, cavalo em F6, torre aqui em B4, adicionando mais uma defesa e permitindo dobrar as torres ou passar a torre para alguma outra coluna. Bispo em E8 foi jogado aqui pelo Krikor, dando também a casa D7 para o cavalo caso seja necessário, e também mirando a casa G6, uma vez que esse peão aqui pode virar um alvo, né? Ele é um peão que ele não tem outro peão para proteger, é um peão atrasado aqui. Cavalo C4 foi jogado, torre aqui em C8, bispo em E3, torre C7, agora o Krikor tem a possibilidade de dobrar se quiser, também está adicionando uma defesa
aqui na casa de B7. É um final bem preciso aqui que eles vão jogando. Aqui é numa final, ainda é o meio jogo, né? Bem preciso aqui por ambas as partes, um jogo bem difícil. Cada lance realmente demorou muito para acontecer nesse miolo aí desse meio jogo. Eles pensaram muito realmente aqui. Cavalo B6 atacando a torre, torre em A5, A4 foi jogado, bispo G6 fazendo uma pressão aqui nesse peão. Tá muito bem defendido pela torre e pelo bispo. A torre de A em B1 e agora ameaça, né? Cavalo C4 com ataque sobre a torre, abrindo um ataque descoberto aqui na coluna B. E o Krikor então se defende de uma maneira muito interessante com o bispo em E8, né? Agora se o cavalo sair, tá caindo aqui em A4, né? Então existe uma pressão forte agora aqui em A4. O Krikor não deixa o Molina ganhar material. A partida seguiu com H3, H6. H3 é um lance muito importante, tá, gente? Vamos voltar aqui. Esse cavalo do Krikor poderia gostar muito de vir aqui para G4, abrindo também possibilidade para o outro bispo poder jogar. Soltaria um pouco mais o jogo das negras, né? Então H3 restringe. H6 foi jogado. Torre de 1 em B3. Rei F8, melhorando a posição do rei. Torre C3. Interessante essa manobra do Molina, né? Vamos voltar aqui, ó. Torre na terceira horizontal e depois aqui em C3 pelo menos vai posicionar melhor o rei, né? Poderia jogar torre C1, por exemplo, e depois das trocas o rei estaria em C1, né? Então, para chegar em C3 precisaria de mais 2 tempos. Então, dessa forma, pelo menos, parece que economiza um tempo. Torre de 1 em B3, rei F8 e agora sim torre C3. Torre toma C3, rei toma C3. Bispo D8, fazendo uma pressão aqui no cavalo e também dando a casa E7 para o rei poder jogar. Rei B3 e agora o rei também adicionando uma defesa aqui em A4, né? Se esse cavalo for capturado, agora não está caindo em A4, né? Ó, vamos voltar um lance aqui, né? O cavalo e a torre estão defendendo aqui em A4, né? O bispo e a torre estão atacando aqui em A4. Se as pretas capturam aqui o cavalo, elas podem capturar o peão na sequência, né? Então rei B3 defende essa situação. Também seria possível uma linha mais ardida aqui com o cavalo C4 atacando a torre e atacando o peão, né? Deixando aqui o peão de A4. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque os dois jogadores já não tinham muito tempo no relógio nessa posição, e seria uma variante bem complexa aqui. Você precisaria realmente de muito tempo para poder calcular que tipo de situação se originaria depois de uma sequência dessa. Mas seria possível, tá bom, gente? Mas foi jogado rei B3, mais natural, faz mais sentido, né? Simplesmente adicionando uma defesa em A4. A partida continuou com bispo toma B6. Bispo toma B6, a torre está atacada, a torre em A8, bispo C7, fazendo uma pressão no peão de D6, só que agora o rei E7 defende. O rei do Krikor está muito bem posicionado aqui, a torre toma B7, você pode falar, puxa, muitos perigos agora esse bispo pode sair com um cheque descoberto e tal, mas na verdade não, né? O peão aqui está defendido, esse cheque aqui descoberto não tem muitas grandes ameaças. E além do que, tá caindo agora em A4 e é com cheque, né? Então a partida seguiu com o bispo toma em A4 cheque, rei B2 e aqui simplesmente o bispo voltando para D7. Não tem mais cheque nenhum descoberto, por precaução melhor cobrir, né? E a partida seguiu com o bispo B6, a torre aqui em A4, bispo volta aqui para E3, rei E8, bispo aqui em C2 atacando a torre, torre C4, bispo D3 mais uma vez atacando a torre, torre A4, bispo C2, torre C4, aqui eles repetem alguns lances. E o Molina, corajosamente aqui, não vai para o lance bispo D3, que já seria praticamente uma oferta de empate. E ele decide jogar um pouquinho mais com rei B3. E vale-se dizer que agora os dois entram numa partida, num ping aí, numa coisa bem rápida, porque eles estão com praticamente 1 minuto no relógio cada um. Existem 30 segundos de acréscimo por lance, mas de qualquer forma torna-se uma partida bem rápida daqui para frente, né? A rei B3 foi jogada, esse é o lance 43. E eles ainda estão aí na briga, tá muito bonita essa partida, porque os dois estão tentando oportunidades, os dois estão jogando aí realmente fino, né? Com precisão, é digna de uma final mesmo, de um brasileiro. Torre C8 voltou então, bispo D2, bispo A4 cheque, olha que legal, né? Então aqui praticamente forçando a troca o Krikor, né? Não dá para ele recusar aqui, tirar o rei para qualquer casa, simplesmente está caindo aqui em C2, né? Tá atacado tanto pelo bispo quanto pela torre, então forçando aqui as trocas, e depois de rei toma em A4, agora tá caindo aqui, né, em C2, então torre toma em C2, com um tempo aqui sobre o bispo, e fazendo um raio-x também em G2, né, só que tá tudo bem aqui, bispo B4 também vem com um tempo aqui sobre esse peão,
torre toma G2, bispo toma D6. E essa posição, pelo fato de eles estarem com pouco no tempo no relógio, se torna bastante emocionante, porque não é um final tão simples de jogar, né? Cavalo toma em E4, torre B8, cheque, rei D7, bispo toma em E5, torre G5, atacando o bispo. E aqui, rapidamente, o Molina encontra um lance tático bacana aqui com bispo toma G7. Olha que bacana. Aqui não dá para o Krikor capturar o bispo, senão simplesmente torre B7, cheque. E aqui o Molina ficaria melhor na partida porque cairia a torre, né? Então depois de bispo toma G7, a partida continuou com torre toma D5. E nessa posição então, os dois aí com alguns segundos no relógio, mas percebendo que é uma posição de empate, concordaram no empate, né? Então meio ponto para cada um. Uma partida começou muito bem essa final, uma partida muito interessante aí do Molina contra o Krikor. Realmente não decepcionaram, acredito que ninguém aí, fizeram um espetáculo realmente. Por que é empate aqui, gente? Bom, tá caindo aqui em H6, a torre H5 simplesmente ataca o bispo e o peão e vai recuperar o peão, e aí é torre e cavalo contra a torre e bispo, a não ser que alguém erre de forma muito grosseira, né? Aqui nesse tipo de situação, mas nesse nível de jogo aí é muito improvável que isso fosse acontecer, né? Tá bom, gente? Então é um empate, muito bacana. Amanhã a gente vai ter então amanhã que eu falo é hoje, na verdade, vocês estão assistindo no dia 5, né? E eu tô gravando o vídeo no dia 4. Então, no dia 5 de fevereiro, hoje, no dia que vocês estão assistindo o vídeo, vai ter então a segunda rodada, tá bom? Da final aí do Brasileiro Absoluto. O Krikor vai jogar de brancas então contra o Molina de negras e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Quero agradecer também todas as pessoas aí que estão participando da campanha do lançamento da Academia Online Xadrez Brasil. Quem quiser mais informações está aí na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Valeu, grande abraço, até a próxima.